representantes da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, ao coordenador, o seu coordenador, o Sr. Jorge Canadelo, José Eduardo Silva, secretário, e Vítor Alves, penso que vogal. Muito obrigado e peço desculpa de só agora vos podemos receber, mas estas circunstâncias do orçamento também impediu que a realização de... Pronto, temos também connosco os colegas deputados, representantes do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, do Partido Chega e do Partido Comunista Português. Nós temos um horário, tempos definidos. Temos uma intervenção inicial da Comissão de Trabalhadores, 10 minutos. Depois terão uso da palavra os representantes dos partidos e os senhores terão uma ronda final. E sem mais demoras, eu ia, portanto, dar a palavra à Comissão de Trabalhadores. Penso que, de facto, ao seu coordenador, que poderá partilhar o tempo com os demais, se quiser. Portanto, estamos a vosso dispor. E, então, para o uso da palavra, intervenção inicial, o Sr. Coordenador Jorge Canadelo, 10 minutos. Sim, é esse botão. Eu puxo para aqui um bocadinho, sim. Isto também é o facto de ser mediano da altura, não se chega muito facilmente às coisas. Já está ligado, não está? Está. Nós agradecemos também, mais vale tarde que nunca, como se costuma dizer em gíria popular, apesar de termos pedido em 2023 esta audiência, ela tinha a ver de forma exclusiva com uma avaliação, um balanço da gestão entre 2021 e 2024, reservando-nos também algumas observações ao tempo todo que tem havido administrações, desde 2016, lideradas pelo Dr. Paulo Moita Macedo. É uma situação que nós, desde o início, reputamos de muito estranha, tendo em conta que estamos num banco público e num banco com capitais exclusivamente públicos, que no entendimento dos trabalhadores tem uma carta de missão e tem uma natureza que tem de ser, não obstante a concorrência que existe no setor bancário, tem de ser de forma diferente, tem de ser gerido para poder concorrer, mas ao mesmo tempo dar mais e cumprir aquilo que são as suas obrigações enquanto Banco do Estado, não é? Achamos que não tem sido feito isso desde 2016. Há uma gestão muito centrada na questão da acumulação de capital, preocupada sobretudo com a remuneração, o que não contestamos que tem de ser dada ao Estado, da questão do empréstimo que nos foi feito, mas entendemos que a vida não pode ser só feita disso, tem de haver investimento na empresa, tem de haver uma fortificação da empresa Caixa Geral de Depósitos, tem de haver a capacidade de dar aos portugueses, às populações, aos clientes, todo o serviço bancário de plenitude, e que esta matéria, para nós, ao longo dos tempos, não apenas com os encerramentos até 2023, mas agora com um plano de transformação que existe e que foi delineado, mas não é divulgado na sua totalidade pela administração da Caixa, este plano é um plano que vai transformar, na nossa ótica, trabalhadores com uma redução drástica e de forma mal aplicada, porque está a ser sobretudo aplicado em terras do interior, com uma redução muito grande do quadro pessoal, chegando a estar agências com um único trabalhador e com um parque automático, em zonas que as pessoas têm pouca literacia ou quase nenhuma, têm muitas dificuldades de adaptação aos automatismos e, inclusive, em muitos locais onde as pessoas têm uma grande percentagem de analfabetismo. Portanto, não faz, nem na nossa ideia de trabalhadores não fazia sentido que fosse a Caixa a pioneira e o avant-garde deste tipo de situações. Temos a noção de que os bancos privados, quando não têm lucros nos sítios que não querem, porque não têm essa natureza, não é? Fecham. A Caixa, fazer a redução, é quase como deixar lá uma bandeirinha, como na Lua, a dizer que aquilo é nosso. Não é? Portanto, a Caixa está ali, tem uma bandeira e pouco mais, porque as pessoas têm muitas dificuldades de utilização. Nós tivemos audiências com a Associação Nacional de Municípios, vamos ter com a Associação Nacional de Freguesias. É extremamente importante que esta questão, que também comunicámos ao Sr. Secretário de Estado da Coesão Territorial, que nos preocupa como cidadãos e como trabalhadores da empresa, porque isto não é só o reduzir as capacidades, e é também prejudicar, fazer com que haja danos na imagem da Caixa Geral de Depósitos enquanto banco público.
Isto, no mandato 2021-2024, foi uma questão da autoria da própria administração. A administração decidiu, a tutela, pelo menos connosco, nunca nos recebeu, não se pronunciou sobre isto, mas não é uma situação de imposição como existiu dentro de 2016 e 2020. Entre 2016 e 2020 era uma questão que estava imposta, inclusive até acompanhada por Bruxelas, pela DG Comp. E aí era entendível que houvesse, eventualmente, algumas restrições, embora nós considerássemos que nós, trabalhadores, nunca fomos os responsáveis, fomos sempre vítimas da situação a que o banco chegou em termos de gestão. Muitas vezes os nossos colegas gestores eram acusados de coisas que não tiveram culpa, porque quando se falava de gestores, falava-se num nível macro e não a nível do gestor que está diretamente a ligar ao cliente e a falar com as pessoas. Portanto, assistimos a uma brutal redução de trabalhadores e agências até 2023. Nós depois temos nesta pasta evidências disto tudo, não é? Em 2024, o plano de transformação que imperou com um novo modelo de agência mais moderno, mas não mais funcional, com muitos problemas de segurança e muitas incapacidades do próprio modelo no dia-a-dia, na gestão das condições e do trabalho com os clientes. Tem um aspecto mais moderno, isso tem um aspecto quase, como nós dizemos, asséptico, que os hospitais têm uma imagem deste tipo. Mas, de qualquer forma, é um aspecto que tem de ser secundário, porque o essencial é o serviço prestado, as condições, as valências, as competências que existem nestes novos modelos e não o seu aspecto em termos de imagem. Nós dizemos, quando temos esta questão dos lucros astronómicos, que parafraseamos também a linguagem popular, quem vê montras não vê armazéns. E, portanto, o que está dentro da caixa são coisas de uma natureza muito diferente. A extinção, logo em 2016, da participação de lucros, independentemente daquilo que seja a avaliação de mérito, havia uma instituição de que premiava praticamente os 100% dos trabalhadores, exceto aqueles que tinham baixas ou ausências prolongadas e que tinham dificuldades de assiduidade. Aí estava regulamentado e era claro para toda a gente. Neste momento, desde 2016, temos um plano de prémios que, no início, até a própria administração fugiu-lhe a boca para a verdade e denominou de bónus. Ora, um bónus não é uma avaliação nem é uma distribuição daquilo que foi gerado de lucros pelos trabalhadores. Isto foi erradicado da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, e os critérios que neste momento presidem à sua atribuição destes prémios, além de serem extremamente reduzidos para o número de pessoas, são nebulosos e são critérios que, na prática, muitos deles estão omissos. Nós não sabemos quais são os critérios de atribuição. Sabemos 2 ou 3, mas devia estar tudo escrito e regulamentado como é que é feita esta atribuição. É um bocado feita à maneira privada, no fundo, atribuímos perante aqueles que entendemos que têm mérito, aqueles que queremos damos, os que não queremos não damos, só falta dizer que têm a ver com a cor dos olhos, não é? Há situações que foram, por exemplo, erradicadas, que eram extremas, como o facto de uma pessoa que lhe faleciam parentes e depois não tinha prémio, porque bastava ter 3 faltas à luz da lei, daquelas que são autorizadas pela lei, e deixava de ter prémio. Obviamente, com a denúncia, isto foi-se retirando aquilo que era mais gravoso, mas continuam a subsistir grandes discriminações entre as pessoas na atribuição destes prémios. E os lucros são gerados por todos. Não é? Os lucros não vêm de uma única origem, são gerados por quem trabalha ali dentro. Temos também uma questão que é um congelamento de 4 anos, entre 2013 e 2016, sendo a Caixa o único congelamento de progressão de carreira, com a respectiva atribuição dos valores, tal como aconteceu com outras classes profissionais. Mas no caso da Caixa, a questão é grave, porque a decisão do congelamento passou não pelo Orçamento de Estado, pela imposição do Orçamento de Estado, mas em primeira instância por uma decisão da Caixa que nos encarou enquanto funcionalismo público, e aí já não pertencemos à concorrência do setor bancário. Portanto, entre 2013 e 2016, os trabalhadores foram expoliados, de certa forma, daquilo que seriam as suas progressões naturais de carreira que, na altura, estavam decididas. Posso dar o meu exemplo. Sou um trabalhador administrativo do nível 11. Entre 2013 e 2016 também tive o congelamento. Deveria ter sido promovido em 2017, quando foi o descongelamento. A Caixa não aplicou isso e só recebi a minha passagem a este nível onde estou agora, em 2021, 4 anos depois. Se fizerem as contas, em cada ano, pelo valor mensal da atribuição do aumento, é uma verba considerável para um trabalhador. Para a Caixa,
são amendoins, no fundo, não são coisas muito relevantes, não é? Mas para uma pessoa, sozinho, fazendo essas contas, há uma média de 200 euros por mês de aumento, é fazer as contas e verifica-se qual foi a dimensão. É apenas um exemplo, porque houve centenas de trabalhadores que foram vítimas desta situação. Entendemos que se foi uma decisão que a Caixa teve, é uma decisão que não onera ao Estado, mas devia ser a Caixa com os seus lucros que devia de redimir-se e devia de dar a estas pessoas o ressarcimento dos valores destes anos que passaram, que foram congelados. Portanto, os trabalhadores da Caixa, também nas empresas públicas, foram os únicos que tiveram este congelamento. Foi uma decisão quase que feita à medida para a Caixa Geral de Depósitos. Por exemplo, empresas como a TAP não tiveram este tipo de situação. E, na altura, não éramos empresa pública, mas já éramos empresa de capitais 100% públicos. Portanto, para umas coisas somos carne, para outras somos peixe, se chegar no meio disto tudo somos bacalhau, como se costuma dizer. Temos aqui também situações que têm ocorrido nestes anos em que há um assédio de vários tipos a muitos trabalhadores. Há aquele assédio normal que consideramos que é ameaças se não fizerem as coisas da mobilidade funcional ou mobilidade geográfica. Há situações em que as avaliações servem precisamente como fator de retirada de prémios, retirada de valores, e são avaliações que não são, por assim dizer, não estão acima de todo o julgamento, porque há situações que os trabalhadores entendem que num ano têm uma avaliação muito boa e depois no outro ano já têm uma avaliação negativa. Muitas vezes altera-se chefias, altera-se o tipo de avaliação. Também a questão da saúde dos trabalhadores, quando os trabalhadores não estão bem e ficam de baixa há muito tempo, é invocada para lhes fazerem pressão no sentido ou de saírem antecipadamente ou de se deslocarem para outros sítios, e são convocadas juntas médicas no sentido de pressionar para que isso venha a acontecer. Ou seja, inclusive do esforço pessoal, da saúde dos trabalhadores, é investigada na medicina do trabalho quais são as situações que os trabalhadores têm para depois isso ser invocado que o melhor era irem-se embora, que não estão ali a fazer nada, não é? Situações desse tipo. Também utilizam aquilo que são as remunerações complementares que são dadas a determinadas categorias, gestores, técnicos, hierarquias, em que quando se quer que eles façam alguma coisa, ou que saiam do sítio, ou que se desloquem, ou que vão para a pré-aposentação, invoca-se de que, se não forem, retiram-se esses valores. Portanto, uma isenção de horário de trabalho, uma série de remunerações complementares que possam ter e que sempre tiveram e se foram justificadas, chega-se àquela altura, deixa de ter qualquer valor e fazem isso. Há também casos de assédio de perseguição individual que estão em tribunais e que são verificáveis porque são diretamente para uma determinada pessoa. Temos, neste caso, um assessor da administração que já há vários anos se queixou desse assédio em relação a 3 pessoas da Caixa, o administrador principal, um diretor de pessoal e um administrador não executivo, que ainda está em julgamento e a pessoa já foi demitida da Caixa, já se foi despedida da Caixa, foi o tribunal que obrigou à reintegração e após isso ainda está a ser perseguido porque, por exemplo, enquanto diretor, que era o que era, não tem as mesmas condições dos outros diretores que estão no mesmo departamento. Portanto, é colocado em open space com todos os trabalhadores sem as prerrogativas dos outros diretores. Eu estou quase a terminar, está bem? Estou quase a terminar. Também há assédio à Comissão de Trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores, desde novembro de 2022, que lhes foram cortadas uma prática que era de mais de 40 anos. Ou seja, nós nunca deixámos de ser trabalhadores da empresa, embora eleitos nas regras democráticas e de acordo com o quadro constitucional e da lei de trabalho. Nós tivemos, desde novembro de 2022, uma surpresa que a administração disse que não éramos trabalhadores da Caixa, não estávamos a fazer trabalho para a Caixa e, portanto, considerava que a atribuição de ajudas de custo nas deslocações e tudo o que tivesse inerente ao pagamento que se faz normalmente para qualquer trabalhador que faça trabalho para a Caixa, nos estaria vedado. E convidou-nos a arranjar parceiros ou a ir para tribunal. Obviamente nós não fizemos isso. Eu, por exemplo, sou trabalhador da Caixa há 44 anos. Até acho insultuoso que me digam que eu, quando estou eleito meus colegas, não trabalho para a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, é para saber que também há assédio à Comissão de Trabalhadores para tentar impedir o nosso trabalho. Não conseguiram, porque todos nós, os 11, recusámos e dissemos que íamos fazer o trabalho até ao fim. Em relação à questão do plano de transformação, que era o que eu queria falar no final, portanto, este põe em causa a coesão territorial e o serviço prestado às populações, nomeadamente em lugares recônditos, como sejam a Raia da Fronteira, o Alentejo Profundo e as ilhas.
em que dão uma pessoa a trabalhar com um parque automático para fazer todo o trabalho em termos de polivalência, de apetrechamento de máquinas, de manutenção, de reparação, de finalização de contas, sozinho, contra normativos que a Caixa tem, que não podem ser uma pessoa sozinha a fazer essas contas, insistem e têm esse modelo, que eu trago aqui, esse exemplo dentro desta pasta. Os clientes sem literacia e com analfabetismo são descurados, são por isso simplesmente abandonados, em lugares como a Guiar da Beira, Penedono, Barrancos e nas ilhas, nas Lajes do Pico ou em São Roque do Pico, noutros locais assim, em que as pessoas não têm estas capacidades, estão lá metidas estas valências como se isso fosse o normal e o suficiente, que nós entendemos que o ponham, por exemplo, em locais como Via Longa ou como, vamos supor, deveriam pôr em Alhandra, que encerraram e deveriam pôr, mas aqui assim na zona metropolitana, Lisboa, Porto e Coimbra, até me parece que isso seja uma solução viável. A questão da implementação geográfica já dissemos, o Sr. Secretário de Estado ficou muito preocupado, nomeadamente porque a agência onde ele tinha conta também sofreu esta transformação. Esta transformação surge, acima de tudo, porque há muita falta de pessoal, foi durante muitos anos, também está um mapa aqui sobre isso, durante muitos anos foram reduzidos drasticamente milhares de trabalhadores. Nós chegámos a ter 9.000 trabalhadores há cerca de 10 anos e agora temos 6.000 e poucos trabalhadores. Portanto, há uma redução drástica e depois não chega para poder fazer o trabalho. Agora, temos uma queixa a fazer a esta Casa. Já tivemos 3 cartas feitas ao Sr. Ministro das Finanças, tutela desta Casa. Solicitámos uma audiência para podermos explicar de viva voz o que é que os trabalhadores pensam acerca disto e lhe dar provas desta situação e até hoje não tivemos sequer uma resposta de que a carta foi recebida, da recepção, porque foram todas feitas com aviso de recepção. Haveria mais coisas para dizer, mas pronto, o tempo é escasso e obrigada pela atenção, está bem? Já fico intolerante de 15 minutos, não, mas depois compensamos. Agradeço não, por amor de Deus, estamos aqui essa essencialmente postura. para os ouvir. Pronto, acho que essa a nossa principal função é ouvir as pessoas que têm algumas preocupações a manifestar. Eu tentei falar rápido. Dava a palavra agora difícil. ao representante do Partido Social Democrata, o deputado Joaquim Barbosa. Faz favor. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, caros colegas deputados, caros senhores membros da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, Sr. Jorge Canadelo, Sr. José Eduardo Silva, Carlos Pereira e Vitor Alves. Claramente, depois desta exposição, o Grupo Parlamentar do PSD veio com preocupação algumas temáticas que foram aqui abordadas, alguns pontos foram abordados, nos parece realmente, enfim, têm que ser vistos de uma maneira e têm que ser encarados e resolvidos, a maior parte deles. Não é? É intolerável algumas coisas que, de alguma maneira, descreveu aqui. E, portanto, temos uma preocupação grande em vos ouvir, em saber realmente o que é que se passa e, de alguma maneira, depois tentarmos encaminhar as situações no sentido de resolverem, pelo menos, termos de algo, pelo menos vermos solucionados as várias questões que aqui nos colocou. Eu até queria perguntar se era possível dar-nos depois uma resenha, algumas notas escritas sobre dada a dimensão do tema. Tenho aqui um dossiê com isso tudo, certo. Irei entregar ao Sr. Presidente, sim. depois peço-lhe o favor de distribuir Claro, a todos os presentes. assim será. Isso agradecíamos. Desta reunião, penso que a audiência que pediram foi a 22 de março de 2024, que era 2023. Tínhamos pedido em 2023, mas depois houve a questão de governativa e nós voltámos a reiterar. Portanto, já no âmbito deste governo de março, não posso em abril. Certo. Ok. No entanto, eu gostaria, se fosse possível, não sei se para uma nova ronda, seria possível concretizar alguma coisa sobre o ponto de situação relativamente, falam aqui em aceder à Comissão de Trabalhadores, para a próxima vossa posição. Depois, na próxima ronda aqui, se poderia, de alguma maneira, depois dizer-nos alguma coisa sobre isto. Da nossa parte, o que diremos é que iremos, então, notar bem as vossas preocupações e analisá-las e, de alguma maneira, deixar que, pelo menos, fazemos força e adotarmos medidas no sentido de deixem de acontecer, não é? Claro que registra-se a nível, algo que falou há pouco, que tem a ver com o emagrecimento um pouco dos balcões da Caixa, não é? Esse é um movimento que acontece um bocado em todo o país e em toda a banca. Claro que a Caixa Geral de Depósitos tem uma história
uma penetração com o povo português, e designadamente a camadas mais débeis da nossa população, como idosos e pessoas do interior. Portanto, faz, além disso, é um serviço bancário, mas também é um pouco serviço público, não é? Que tem que ser tido em consideração. Embora, enfim, nisto tudo é preciso alguma razoabilidade financeira e económica, porque senão as coisas também não avançam. O que não quer dizer que, com isso, se prejudica as populações mais débeis, como é evidente. Portanto, nesse âmbito, só queria registrar a nossa preocupação pelos vossos pontos e dizer que estamos aqui abertos no sentido de analisá-los e solucioná-los, sendo caso disso. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente, desculpe, nós estamos disponíveis para todas as perguntas dos senhores deputados que assim entendam. No final, depois em concreto, a palavra. não no geral, mas em concreto, situações. Sim, senhor. E agora dava a palavra ao representante do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os membros da direção da Comissão de Trabalhadores. Este acompanhamento, esta interlocução não é nova. O Partido Socialista tem em diferentes momentos, quer em sede de comissão, seja na Comissão de Trabalho, seja também na Comissão de Orçamento e Finanças, seja com representantes dos trabalhadores, tanto dos sindicatos, o próprio STEC, a Comissão de Trabalhadores, temos tido uma interlocução importante ao longo do tempo, portanto temos acompanhado a situação da própria Caixa Geral de Depósitos e as questões laborais que nela decorrem e, portanto, para nós é importante termos mais esta possibilidade e este momento de interlocução para perceber um pouco a evolução das questões e a situação em que nos encontramos. Nós não ignoramos toda a situação que foi vivida ao longo dos anos. Aliás, não só na Caixa Geral de Depósitos, mas em todo o sistema bancário. Penso que é de conhecimento de todos e os senhores conhecem seguramente melhor do que ninguém a profunda transformação que o setor tem tido ao longo dos anos. Passou também por momentos muito difíceis e a Caixa Geral de Depósitos, embora fosse um banco público, também pela situação do país, conheceu momentos muito complicados, mas a verdade é que, como referiram, houve uma enorme diminuição do volume de pessoal, aliás, em todo o setor. Aliás, chegou a haver no setor recentemente despedimentos coletivos, era alguma coisa que nunca tinha existido no setor bancário, mas, enfim, as notícias que vamos tendo também, sobretudo nos bancos privados, de redução de pessoal, redução de balcões, dificuldades na negociação coletiva, dificuldades laborais de um ponto de vista mais amplo, têm sido recorrentes e a Caixa Geral de Depósitos não é, pelo menos em parte, exceção a este quadro, e a verdade é que tivemos ao longo dos anos redução de pessoal no volume que identificaram, porque embora sejam hoje em dia 6 mil trabalhadores, chegaram a ser quase 10 mil, se não me engano, e portanto... Mas mesmo já descontando a parte do setor segurador, enfim, portanto, há uma diminuição muito expressiva, que também se verificou com o encerramento de balcões, e aliás o PS chamou na altura o Dr. Paulo Macedo, na última grande vaga de encerramento de balcões, que foi salvo em 2022. E, portanto, nós na altura tivemos a ocasião de chamar aqui o Dr. Paulo Macedo e ter essa interlocução, sendo que, curiosamente, numa pergunta parlamentar, o PS fez uma pergunta parlamentar há muito pouco tempo, em outubro, ao Governo. Na resposta que recebemos, curiosamente a Caixa lista o número de balcões existentes desde 2022, o que mostra alguma estabilidade, mas na verdade sabemos que para trás houve uma diminuição muito significativa. Mas enfim, são tendências que não são apenas da Caixa, são do setor bancário. Mas há aqui várias questões que levantaram e que nos parecem da maior importância. Bem, em primeiro lugar, conhecemos esta situação, mas também sabemos que nos últimos anos o setor bancário melhorou significativamente a sua situação e, no caso da Caixa Geral de Depósitos, estamos, como noutros bancos, com lucros extraordinários, lucros ímpares, não é? Foram mais de 1.200 milhões no ano de 2023 e as notícias apontam para que só no primeiro semestre de 2024 estejamos perto dos 900 milhões de lucros, o que significa que no final do ano, a manter esta tendência, vamos ainda ultrapassar os lucros existentes. E isto coexiste com dificuldades reiteradas nas práticas de diálogo social, aqui também com os sindicatos, mas também com as comissões, neste caso com a Comissão de Trabalhadores da Caixa, e isso não deixa de nos suscitar preocupação. É verdade que a Caixa Geral de Depósitos diz, e é verdade, que tem uma presença territorial que é incomparável mesmo com os maiores bancos privados, porque está, como escrevem, em 99,5% dos municípios do país, mas percebemos que as condições em que isso acontece hoje em dia são bastante diferentes daquelas que ocorreram no passado. E uma primeira pergunta que gostaria de vos fazer
fazer e de pedir essa informação, vocês referiram que não tiveram acesso por inteiro ao plano de transformação que estará a ser aplicado, e queria perguntar-vos se foi solicitado e se o plano não é de alguma forma público dentro da própria instituição. Isso é algo que nos levanta aqui algumas questões, uma vez que, se existe um plano de transformação, será importante que não apenas os trabalhadores e internamente na Caixa, mas até do ponto de vista público, seria importante, se há um plano de transformação, seria importante que ele fosse público e conhecido para que possa ser escrutinado, como acontece com qualquer banco, e ainda mais sendo um banco, como dizem, de 100% de capitais públicos. Segunda dimensão que referem é a dimensão daquilo que referiram como uma violação dos direitos da Comissão de Trabalhadores. Referiram-nos esta questão de mudança da política no corte das ajudas de custo. Queria perguntar se tem havido alguma interlocução com a administração da Caixa e qual é o ponto de situação e se é a única situação que têm a reportar ou se há outros aspectos da relação com a Comissão de Trabalhadores em que possa eventualmente existir razão de queixa ou práticas que mudaram e que valesse a pena sinalizar nesta sede. Finalmente, quanto à questão, e para não ocupar também excessivo tempo, finalmente, quanto à questão das dimensões monetárias e financeiras, referir o congelamento de carreiras, enfim, que foi uma situação que ocorreu também noutros contextos, gostaria de ter a vossa posição sobre a política salarial da Caixa Geral de Depósitos e como é que ela compara ou como é que ela se integra nesta situação que nos últimos anos foi de ampla melhoria, como referiram, a Caixa tem sucessivamente dado dividendos ao Estado, tem uma situação sólida do ponto de vista financeiro. É verdade que houve um caminho que se fez para chegar até aqui, mas o caminho foi feito e tanto foi feito que os resultados têm-no mostrado. E, portanto, gostaria de ter a vossa posição sobre as questões mais de política salarial e, em particular, a questão que referiram desta dicotomia entre a participação nos lucros da empresa versus prémios, e gostaríamos de ter essa vossa que pudessem elaborar um pouco melhor esta questão que referiram, uma vez que a participação nos lucros, em particular quando eles são tão expressivos, seria sem dúvida uma maneira menos discricionária, até mais transparente, de premiar os trabalhadores no seu conjunto e não apenas certas categorias ou franjas em função de decisão de política empresarial. Sr. Presidente, com isto concluo. Muito obrigado. E dava de imediato a palavra ao representante do Partido Chega, João Ribeiro, faz favor. Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a si, cumprimento meus colegas deputados. Problema com o cronómetro. E um cumprimento especial à Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos por estar aqui connosco e a prestar as vossas preocupações e os esclarecimentos. Não pareceu, mas estes dois deputados que me antecederam, o primeiro é do PSD, que tem funções governativas agora e já tiveram anteriormente, e o deputado que me antecedeu antes é do PS, que teve funções governativas nos últimos 8 anos. Eu sou do Partido Chega, que não tivemos funções governativas até hoje. Por isso estamos de forma mais desprendida a falar destes temas e com mais preocupações. A primeira situação é nós não confundimos banqueiros com bancários. E acho que isso é muito importante e às vezes eu acho que vocês levaram, usando uma expressão popular, por tabela, que sempre que há problemas, quem leva por tabela são os bancários e não os banqueiros. Depois também, realmente, nós achamos que é essencial, e visto que a Caixa Geral de Depósitos ser um banco totalmente público, e a minha pronúncia me deixa enganar, sou do interior do país, por sobremaneira tenho essa preocupação, devia dar uma cobertura total do nosso território, e eu acho que vocês têm essa ideia. Há concelhos no interior do país que têm uma área superior à área metropolitana de Lisboa, e tem uma agência da Caixa a funcionar, como acabou de dizer, com uma pessoa, e quando a grande parte da população que lá vai realmente é analfabeta, e quando não é alfabeta, pelo menos é info-excluída, há este grande problema. E a minha primeira pergunta é se, na vossa opinião, essa tendência de fechar agências e reduzir o número de pessoas que estão na agência e digitalizar a agência, se está a continuar ou se há, de certa forma, um abrandamento nesse sentido. Isto é, se há uma preocupação em fazer a análise de esta mudança realmente prejudica ou não prejudica os nossos clientes. E depois temos que perceber aqui em conta isto, não é? Porque se 100 clientes estão descontentes em Idanha Nova,
não é a mesma coisa que 100 clientes estarem descontentes em Lisboa. Em Lisboa, 100 clientes, com respeito por eles, cada um é importante, é uma ínfima parte, e Danha Nova é uma grande percentagem da população. Se existe, da vossa parte, sentem que existe essa preocupação em ter esta análise do que está a acontecer. Depois a outra preocupação, eu acho que é muito preocupante aquilo que disseram aqui do assédio que são vítimas, vocês, Comissão de Trabalhadores, e mesmo dentro da empresa. Eu tenho muitos amigos, e acho que todos devemos ter, que trabalham na Caixa Geral de Depósitos, eles costumam dizer: nós temos tudo o que é mau de ser funcionário público, tudo o que é mau de ser funcionário privado. E normalmente parece que é um chavão, mas não, na realidade depois começamos a ver e realmente é isso que acontece. E aqui a minha questão é se perante a ACT, ou a ACT também perante vocês, se realmente tem uma preocupação em resolver os problemas, não é? Porque aquilo que nos descreveram aqui são coisas não é de um país de primeiro mundo, parece que é de um país de terceiro mundo. Não sei como é que isto pode acontecer. Envergonha-me, deve-nos envergonhar a todos. Todos nós somos, entre aspas, donos da Caixa Geral de Depósitos, todos nós somos corresponsáveis disto estar a acontecer. Isto não faz sentido continuar. A outra situação, disse-me que enviaram o pedido para ser ouvidos pelo Ministro das Finanças. A minha questão é se foi o Ministro das Finanças anterior, o Ministro das Finanças atual, se foram os dois, e se por parte do Ministério não tiveram mesmo resposta nenhuma, nem a dizer recebemos, mas não queremos saber, ou se, porque realmente é uma situação preocupante, como é que uma empresa do Estado, tutelada pelo Ministério das Finanças, que está a dar tantos lucros e que tem importância tão grande como tem o Ministério das Finanças, porque é que não há essa preocupação? E na vossa opinião, qual é a razão para não haver por parte do Ministério interesse em receber-vos? Depois, perguntar também a vossa opinião da Comissão de Trabalhadores, se o foco da Caixa Geral de Depósitos, é claro que não pode ser um banco a dar prejuízo, mas devia ser o foco em dar um serviço público à população, não é? Porque não podemos pedir aos privados para fazer um serviço público, como é óbvio. Agora, se deviam dar o serviço mais tendencialmente um serviço público à população, ou se devia estar mais focada, que é aquilo que nós temos visto agora, focada nos lucros da empresa. E era estas as perguntas que queria-vos deixar. E, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao representante do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu gostaria de cumprimentar os senhores representantes da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e por agradecer a vossa paciência quanto ao agendamento manifestamente tardio, injustificadamente tardio. Já vão mais de 8 meses, para além do hiato da crise governativa e até depois das eleições. Bom, na verdade, a Caixa Geral de Depósitos é um banco público, um banco nacional, mas comporta-se como qualquer banco privado. Seja no que diz respeito à garantia do serviço público bancário, que os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos asseguram e defendem, mas seja também no que diz respeito às condições laborais. E dava o exemplo, aliás, aqui enfatizado, do tempo de serviço roubado entre 2013 e 2016 aos trabalhadores do grupo Caixa Geral de Depósitos, e continua por reconhecer, e injustificadamente por reconhecer em termos da progressão na carreira. Aliás, este é um problema que o PCP procurou resolver no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2025, apresentando uma proposta concreta, no sentido que o Governo dê instruções à Administração da Caixa Geral de Depósitos para resolver. Mas a verdade é que, se o PSD e o CDS votaram contra esta proposta, a verdade é que ela acabou rejeitada também por efeito das abstenções do Partido Socialista, do Chega e da Iniciativa Liberal. E bastaria o voto destes partidos, ou pelo menos de um ou dois deles, para que esta proposta justíssima fosse aprovada. Eu gostaria também de salientar, em relação ao problema do assédio e da chantagem com base na retirada ou da ameaça de retirar as retribuições discricionárias, é um processo perfeitamente iníquo,
que infelizmente acontece em muitas empresas privadas dos mais variados setores e acontece também na Caixa Geral de Depósitos e simplesmente não pode acontecer. E, portanto, o PCP está naturalmente solidário convosco e, portanto, gostaria de saber que diligências é que foram feitas, nomeadamente no âmbito da ACT. O PCP também considera inaceitável que a administração da Caixa e o Governo, por ação ou por omissão, levem por diante o anunciado plano de criação das chamadas agências Noma Smart. Não sei se é assim que se pronuncia, é um nome modernaço, mas que significa, no essencial, é uma espécie de eufemismo para o despedimento de trabalhadores e a perda ainda maior dos serviços prestados às populações e às populações, sobretudo às populações cada vez mais isoladas. A propósito, devo salientar que o PCP requeriu, foi aprovada, a audição na Comissão de Orçamento e Finanças da Administração da Caixa Geral de Depósitos sobre esta matéria. Já agora também a notar que é simplesmente inaceitável que a Comissão de Trabalhadores não tenha acesso a este plano. É da lei. As comissões de trabalhadores têm de ter acesso aos documentos de gestão, às previsões, aos planos de reestruturação, etc. É simplesmente inaceitável e o Parlamento não pode pactuar com isto. Ora, partindo justamente desta reflexão, desta exposição, das denúncias feitas pela Comissão de Trabalhadores, eu creio que há 3 reflexões a fazer. A primeira é sobre o desenvolvimento tecnológico que está a servir, sem dúvida, para a melhoria dos serviços prestados às populações, mas como se vê no caso da Caixa Geral de Depósitos, isto não está a acontecer. O que se vê, de facto, é o abandono das populações e, paradoxalmente, a introdução de mais maquinaria e inovação como nunca como hoje, foi tão difícil amplas camadas da população aceder aos serviços bancários e temos, assim, de facto, populações completamente isoladas no acesso a estes serviços. E continuamos a assistir ao encerramento de agências e de balcões. Reparem, entre 2010 e até ao final de 2023, a Caixa passou de 830 agências para 461. Sem falar das agências móveis, que eram uma mitigação deste problema, mas que a administração decidiu retirar do serviço. Uma segunda reflexão é que se o desenvolvimento tecnológico serve para qualificar o emprego e melhorar as condições de trabalho, ou se serve, como no caso da Caixa e de toda a banca privada, para promover o despedimento em massa e atacar os direitos dos trabalhadores. Reparem, em 9 anos, de 2012 a 2023, a Caixa perdeu nada menos de 3.840 trabalhadores. E, finalmente, uma terceira reflexão é se, numa empresa pública que é líder de mercado e gera lucros, é aceitável que se tratem assim os trabalhadores e as populações e que se proponham aumentos salariais que, em certos anos, ficam mesmo abaixo da inflação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu apenas queria dar conta do seguinte. Efetivamente, o pedido desta audiência é de março. De todo modo, não havia, este grupo de trabalho ainda não estava criado e depois foi feito um novo pedido agora, e este é que conta, porque naquela altura nem a Comissão estava instalada, em 8 de novembro de 24. Portanto, nós estamos a receber, estamos a receber esta Comissão de Trabalhadores, estamos a responder a um pedido feito em 8 de novembro de 24. Portanto, é este. Apenas queria dar esta informação para, digamos assim. Posso só dizer uma coisa? Olha, em primeiro lugar, tenho de dizer que, apesar de tudo, a Comissão do Trabalho está a ganhar à Comissão do Orçamento. Porque a Comissão do Orçamento teve as 3 pedidos de reiteração exatamente iguais nas mesmas datas e até hoje não há nenhuma resposta. Portanto, deve ser, se calhar, algum tique que o próprio Sr. Ministro das Finanças também tem, não é? Pronto, tudo bem.
A questão do Orçamento de Estado meteu-se a jeito e nós sabemos perfeitamente disso, mas uma resposta a dizer, assim que tiver tempo, poderei falar com vocês, seria desejável, não é? Mas pronto, é só para dizer que a Comissão de Trabalho não é a pior, não é? Porque, apesar de tudo, a Comissão de Trabalho até se portou, em 2 meses portou-se bem, a Comissão do Orçamento nem sabemos quando é que será. Se calhar não sabemos se será este mandato ou será para o próximo. E era muito urgente, porque aliás nós somos tutelados pela Comissão do Orçamento, não é? Somos tutelados pelo Orçamento de Estado. É assim, eu tenho de ser verdadeiro em relação a isto, a questão que levantou ali o Sr. Deputado do Chega, e efetivamente o Dr. Fernando Medina não teve 3 cartas, teve 5 cartas. 3 registadas com aviso de recepção. E o modus operandi, a forma de estar, foi exatamente igual. Eu penso que isso deve ser do perfil do cargo, não sei. Mas posso tentar presumir que essa situação terá a ver com isso. Em relação às respostas em concreto, para não deixar ninguém sem resposta, eu tenho a dizer que nós depois vamos deixar aqui um parecer, embora tínhamos uma espada de Damocles sobre a cabeça, porque a Administração da Caixa Geral de Depósitos, nos 2 últimos pareceres que nos pediu, porque os pareceres são feitos a conta-gotas, são 10, 15, 3, 5 agências destas transformadas que vêm surgindo, mas nós não podemos crer que uma empresa como a Caixa Geral de Depósitos, com as capacidades económicas, técnicas que tem, e com uma gestão que dizem que é por assim dizer, o supra-sumo da gestão existente em Portugal, que não tenha um plano perfeitamente arquitetado, sabendo de onde é que começa, onde é que acaba e quais são as agências que vai abranger. Nós, Comissão de Trabalhadores, inclusive, temos feito perguntas sucessivas sobre qual é a dimensão, qual é que é, por assim dizer, o teor completo da intenção que está aqui subjacente, porque não acreditamos noutra coisa. E temos tido situações em que são transformadas antigas extensões, o que é perfeitamente natural, que se façam uma transformação, embora rejeitássemos e dessemos parecer negativo a lugares com um único trabalhador e 2 já temos muitas reservas, mas pronto, sendo em conta, como o Sr. Deputado ali do Chega disse, no interior e em zonas inóspitas, como é que uma pessoa pode ser polivalente ao ponto de suprir todas as deficiências que há, inclusive a nível social e sociológico das pessoas que estão nesses locais. Portanto, é impossível um trabalhador ser, por assim dizer, então esse trabalhador deve ganhar um ordenado astronómico porque é um super trabalhador, não é? Se consegue fazer isso. Para além de estar em risco, qualquer um não pode estar livre de lhe dar um ataque qualquer, ficar nas traseiras da agência e ninguém ver, e ficar lá à espera de socorro, mas depois ninguém consegue saber que lá está dentro. Portanto, isto vai contra tudo e contra todos. A própria Direção de Segurança, o Gabinete de Proteção de Segurança, fez uma análise de risco e também deu uma avaliação negativa, não é um parecer, é uma avaliação negativa aos riscos que este tipo de agências com este número de pessoas correm. E, portanto, não somos só nós, Comissão de Trabalhadores. Também há essa avaliação, só que essa avaliação é transmitida aos trabalhadores e a Administração da Caixa faz orelhas mocas. Isso não é uma questão pertinente nem importante para a Administração da Caixa. Importantes são realmente os tais milhões, como o Sr. Deputado ali frisou. Tenho-vos a anunciar que hoje foi dado um parecer, o último parecer que pediram, a 3 agências, eu não vos posso dar isto, vou já dizer porquê. Vila Praia de Âncora, 4, Sabrosa, Portela e a única que se calhar até se justifica, Assembleia da República. Portanto, a agência daqui da Assembleia vai ser transformada numa agência Numa Smart. Obviamente que nós não pomos em causa, inclusive no parecer que emitimos, aquilo que é a literacia nesta casa e a capacidade de agir com os automatismos em comparação com o Alandroal, com o Marvão. Não quero presumir isso porque eu tenho muito respeito pelos eleitos desta casa, não é? Agora... Sim, claro que sim, mas nós aqui, os nossos representantes, nós temos de ter respeito por eles, acho que temos esse princípio como o primeiro princípio. E esta Comissão de Trabalhadores rege sobretudo pela lei e pela Constituição da República. Nós temos aqui estas agências que foram colocadas hoje para dar o parecer. Ora, Vila Praia de Âncora é no extremo de Viana do Castelo, Sabrosa é no interior profundo do país, Portelo é no Alentejo profundo, como eu falei. Todas elas, tirando Vila Praia de Âncora, não tenho a certeza, mas Sabrosa e Portelo são sedes de concelho.
Portanto, são situações em que a Caixa está comprometida pela sua carta de missão, que eu peço desculpa de não ter trazido aqui, mas eu faço questão de enviar ao Sr. Presidente depois. A carta de missão que foi revista e aprovada em 2019 está em vigor até hoje e obriga a Caixa a ter estes cuidados com as sedes de conselho, com a provisão dos meios necessários. Efetivamente, isso não está a acontecer. E isto eu vou deixar junto, arriscando um bocado o pescoço da Comissão de Trabalhadores, porque nós temos aqui, que é uma informação confidencial para efeitos do artigo 412, número 1 e número 2 do Código de Trabalho. Isto quer dizer, em linguagem comum, que eu sou do povo, lei da rolha. Isto quer dizer lei da rolha. Portanto, nós temos um parecer emitido por nós, o parecer é nosso, mas este documento, com estas informações que eu vos dei agora verbalmente, estão-nos negadas de darmos, seja a quem for, fora da Caixa Geral de Depósitos. E nós entendemos que não é assim que se resolvem os assuntos. Não se pode ser tapando o sol com uma peneira, escondendo o que está mal debaixo do tapete, que se vai resolver. Isto não são paradigmas dignos de uma gestão que tenha de gerir o banco onde eu trabalho há 44 anos. Não me parece correto. E, portanto, nós vamos deixar o parecer que emitimos, nomeadamente até porque fala da Assembleia da República também. E acho que os senhores têm o direito de saber qual é a postura da Comissão de Trabalhadores. Isto é apenas um exemplo das dezenas de pareceres que já demos. Aliás, tenho a dizer que todos os pareceres, embora haja aqui propostas com 3 e 4 trabalhadores que podiam ser viáveis, mas como vêm misturadas com as outras, todos os pareceres, sem exceção, foram negativos ou marcadamente negativos em relação àquilo que a Caixa nos pede. Nós não podemos aprovar, pelo menos não será com o ónus da Comissão de Trabalhadores, de aprovar este tipo de, nem sei qualificar, de ações que se fazem ao povo, às populações e aos clientes da Caixa, nomeadamente nestes sítios. Portanto, eu isto vou deixar, vou entregar aqui ao Sr. Presidente para depois fazer esse favor e deixo o parecer, embora tenha aqui o alerta do artigo, não é? Eu também sei ler a Constituição. Isto quer dizer que pode haver outros problemas que se possam fazer. Portanto, este documento que é documento da Caixa, a pedir o parecer, eu não posso deixá-los com vocês, mas acho que o que por nós produzimos e todas as afirmações que nos responsabilizamos devem ficar com vocês. Sim, senhor. Respondendo assim ao senhor deputado, em primeiro lugar, eu ia lhe pedir que, na altura que elaborou a questão, eu não percebi muito bem o objeto em concreto. Disse, retive que iam fazer o que pudessem, tendo em conta que também estão, de certa forma, envolvidos com a ação governativa, e eu citei o senhor secretário de Estado da Coesão. Obviamente, parece-me que há interesse e há uma sensibilidade em relação a esta questão da coesão. Em relação à questão da questão interna laboral e dos problemas dos trabalhadores e do assédio, é que o assédio não é só a Comissão de Trabalhadores. Nós só o trouxemos aqui só para perceber qual é a dimensão das coisas. Nós, inclusive, decidimos que não íamos fazer nada, nem íamos para tribunal, nem íamos apresentar ou comprar pareceres sobre isto. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, porque o intuito é impedir a ação desta Comissão de Trabalhadores. E nós rejeitamos isso. E por isso, façam o que fizerem, somos nós prejudicados, somos todos os dias, todas as saídas, todas as ações que temos de fazer em atividade, somos prejudicados, obviamente. Como não éramos há 40 anos atrás. Eu sei do que falo, já estou cá há muito tempo, e sei perfeitamente o que é isso. E no acordo de empresa há uma violação, porque todos nós somos trabalhadores da empresa. E o acordo de empresa diz que quando há deslocações do trabalhador ao serviço da empresa, que é o que nós consideramos que fazemos, tem de ser alvo de pagamento de ajudas de custo para suportar essa deslocação e aquilo que é inusitado. No nosso dia-a-dia não gastamos as mesmas coisas, não é? Queria que o senhor me pudesse dizer qual é que foi a questão em concreto, porque que vão fazer, eu agradeço a disponibilidade. Eu estava-me a referir exatamente ao rol de questões que você aí colocou, portanto, de que maneira é que nós, e depois de enviar, como eu tinha pedido, fizesse favor de nos enviar a série que penso eu que estão revertidas aqui neste documento. Estão aí. Depois dessa análise, com certeza queremos. Os senhores aí têm 2 memorandos, têm mapas com informação a nível de números, Certo. Têm comunicados da Comissão de Trabalhadores sobre os problemas laborais e têm agora o parecer, que eu deixei aí. E com certeza que depois disso analisado, teremos que nos debruçar sobre eles e tirar alguma decisão. Sim. Em relação ao senhor deputado do Partido Socialista, a questão dos encerramentos
foi um paradigma que durou até final de 2023. Os últimos 2, 3 foram feitos aí. E porquê? Porque aquilo que era a publicidade, entenda-se, negativa para a imagem da Caixa, estava a ser demasiado. Nós, inclusive, fizemos várias queixas à ACT por encerramentos sem nos pedirem, à luz da lei, os pareceres. E nós fizemos isso. A ACT, quando tem questões concretas desse género, tem feito alguma atuação. Mas a atuação é admoestar a administração ou passar-lhe uma coima. Uma cócega, como a gente sabe, não é? Que é uma pequena verba pecuniária que não faz diferença nenhuma perante os milhões que existem e perante aquilo que se pode pagar, se for necessário, em situações de assédio que eu estou aqui a referir e que se vai para os tribunais e quem paga é a Caixa, a defesa das pessoas da Caixa. Mas o trabalhador assediado é ele que tem de pagar o advogado. Portanto, há ali situações de completo desequilíbrio e injustiça. Mas há situações que podem ver a luz do dia. Eu estou a acompanhar um processo, que é este processo de assédio personalizado a um trabalhador que foi assessor de uma administração e foi aconselhado a demitir-se e recusou e continua nos quadros da Caixa, mas pode vir a ter um desfecho mais tarde. Não é? E é o Dr. Paulo Macedo que está no foco dos holofotes, neste caso. Relativamente aos encerramentos, agora optou-se por quê? Mudar o paradigma para não ter este efeito conotativo, este efeito negativo conotativo. É o facto de vamos transformar, vamos reduzir valências, vamos reduzir capacidades, vamos reduzir pessoal, mas vamos dar o serviço. E até vamos dar mais o serviço porque a parte digital compensa tudo o resto. Pode compensar, como eu disse, aqui nos arredores de Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra. Ou numa cidade, pronto, mas não compensa em todas essas aldeias que o Sr. Deputado citou, em todas aquelas localidades que são sedes de concelho, mas as pessoas não conseguem fazer isto. Basta dizer que a nossa administração diz que tem de transformar a Caixa para o digital para 33% das pessoas que querem o digital, querem a distância, querem agir assim, e eu pergunto, então, e o nosso universo, o que é que se faz aos 67% que não querem? Ou que não podem, ou que não conseguem? O que é que se faz? Deixa-se para trás? Deixa-se cair? Não se lhes dá o serviço? Quem é que vive sem uma conta e sem capacidade de gerir a nível bancário as suas coisas? Ninguém consegue. Portanto, há aqui uma dicotomia. Protegemos e damos para os 33, estou de acordo. A Caixa tem de estar no top, tem de estar na vanguarda. Mas não deixamos para trás aqueles que não conseguem fazer. Não lhes dizemos assim, como disse o administrador uma vez a mim, eles a bem ou a mal têm de aprender. Eu vou ensinar a velhinhos de 80 anos que até nem têm apetência e não querem, mas que têm uma carteira bem recheada, a ter de lidar com automatismos e não ter um interlocutor que possa resolver as questões. Esta questão não é só dos pensionistas, dos pobrezinhos, dos pensionistas mais vulneráveis. É das pessoas todas que não conseguem, mas muitas delas com capacidade económica. O Penedono tem cerca de 80% de analfabetismo e tem pessoas com umas contas muito, muito recheadas. Pessoas que os filhos emigraram e que eles continuam a ter lá essa possibilidade de financiamento. Ora, portanto, há aqui uma mudança de paradigma. E este paradigma mudou-se, que é para ver se se passa nos intervalos da chuva. É para ver se diz que, afinal, porque o próprio Dr. Paulo Macedo já veio dizer que não, isto é muito à frente, isto é dar muito mais que o que havia. Não negamos o investimento, mas o investimento tem de ser, agora somos nós a dizer, não pode ser à toa, tem de ser racional. E tem de ser nos sítios que tem de ser. E não tem de ser a Caixa a primeira instituição a fazer isso nesses sítios, quando muitos bancos privados, quando não conseguem, vêm embora. Mas se puderem, até ficam lá se a praça for interessante, se o dinheiro existir. Ora, uma instituição que está aqui e que suplanta a Caixa em termos de capilaridade, Crédito Agrícola, chama-se Crédito Agrícola, tem mais de 800 balcões e a Caixa tem os 400 e qualquer coisa que existe aqui. O Crédito Agrícola, neste momento, tem uma proximidade muito superior e cada vez que a Caixa sai de um sítio, está lá um Crédito Agrícola. Não é? Vou acelerar. Relativamente ao plano de transformação, o que vim a dizer foi aquilo que já disse aqui, parece-nos que é uma navegação à vista, mas não acreditamos que não haja uma noção daquilo que é o universo de todas as agências a transformar. Relativamente à política salarial, para responder ao Sr. Deputado,
É uma matéria sindical. Esta Comissão de Trabalhadores não se mete naquilo que são as atribuições do artigo constitucional para as para as estruturas sindicais. Mas tem uma coisa a dizer. Sabe que já fez várias vezes propostas de melhorias de âmbito social para compensar aquilo que são os aumentos abaixo e muito abaixo da inflação que têm sido feitos na Caixa. Portanto, nós somos solidários com os colegas dos sindicatos, entendemos que não têm tido força negocial e que tem sido imposto, de certa forma, o valor que é muito abaixo da inflação. Em relação aos prémios versus a partilha, o que se passou é que a partilha era toda ela com um normativo claro, conciso e abrangia a generalidade dos trabalhadores. Em relação aos prémios, não há essa clareza, há muita falta de transparência, não há informação concreta sobre os critérios que levam a dar os prémios, servem-se da avaliação de desempenho também com mais um mecanismo para retirar o prémio, dizem que atingem 93% das pessoas e que pagam a quase a totalidade dos trabalhadores, é mentira, porque o que atingem é 93% dos trabalhadores elegíveis para o efeito. E o que é que define os elegíveis? Os critérios que não se sabem. Portanto, isto é mais uma manipulação e uma mistificação da parte da Caixa. Espero que tenha respondido, Sr. Deputado. Em relação ao Sr. Deputado do Chega, banqueiros e bancários, ainda bem. Eu, desde que entrei para a Caixa, sei que não sou banqueiro, sou bancário, mas também não sou um bancário geral, sou um bancário da Caixa Geral de Depósitos. E o bancário da Caixa Geral de Depósitos tem outras atribuições, tem de ter uma consciência social e tem de ter uma capacidade de servir as populações. Não é só servir o acionista e remunerar o acionista. Também queremos, mas não é só isso. Temos de saber fazer muito melhor. E isso é que são os bons gestores é que fazem isso. Não são os que vão rapar o tacho e vendem o património, fazem isso tudo e depois têm grandes lucros. Não, têm de saber fazer mais do que isso. Penso eu, a não ser que a escola de Chicago não tenha ensinado essas coisas todas. Relativamente à contínua redução da estrutura, sim, então se abriram as torneiras para sair trabalhadores assim aos quilolitros, não é? Aos hectolitros, saíram aí com as torneiras todas abertas, agora está-se a fechar, a tentar fechar, está-se a tentar contratar e reter, mas não se consegue, porque não há condições que se deem para isso. Ora, esta questão da redução de pessoal foi o ovo que induziu a galinha, ou então foi a galinha que induziu o ovo. Mas a questão radica aqui, radica numa gestão demasiado obsessiva com a redução de quadros e agora não tem ovos para fazer omeletes. Neste momento está com muita dificuldade de recrutar e reter pessoal. Eu acho que isto vai continuar porque a única solução quando não há pessoal e quando não se tem condições de dar o serviço é reduzir estrutura. Mas reduzir a estrutura, depois vê-se bancos com uma dimensão muito mais pequena, como eu citei agora, com uma estrutura muito superior e uma chegada às pessoas muito superior. O que a ACT faz, eu já disse o que é que a ACT faz. Nós temos feito várias queixas, na generalidade diz que tem pouca capacidade para gerir e para atuar, até se queixa também de dificuldades a esse nível, mas quando temos questões concretas que violam claramente a lei, ela atua. Mas atua de forma como se fosse uma panaceia, não é? Como se fosse uma panaceia. Em relação ao Sr. Deputado do PCP, não vou falar da questão do tempo de audiência, que já aqui entrei nessa questão. Agradecemos... Estamos a ser tolerantes. Sim. Agradecemos... Eu podia estar aqui horas, mas pronto, tudo bem. A proposta do PCP, agradecemos a vossa intervenção. Nós temos vindo várias vezes chamar a atenção daquilo que é a assimetria e a desigualdade que existe entre o nosso caso e os outros casos, não radicando dos mesmos pressupostos, porque nós nunca fomos buscar dinheiro ao Orçamento de Estado. Nós somos contribuintes, sempre fomos do Orçamento de Estado. E, portanto, não é o Orçamento de Estado que nos tem de pagar o ressarcimento. São os lucros da Caixa que devem fazer esse pagamento. E, por isso, é preciso que a tutela entenda isso dessa maneira e que possa dar instruções e não ficar, como tem sido a minha crítica ao Sr. Ministro das Finanças, vai continuar a ser, de que a tática da avestruz não dá, já não chega. Não se pode estar a receber de braços abertos ou de bolsos abertos, tudo o que vem, e a cabeça dentro da areia para não ver o resto que se passa dentro da empresa. A tutela tem obrigações. Se entende que a sua política é, como Pilatos, lavar as mãos, é da responsabilidade do Sr. Ministro. Nós entendemos que gostávamos de ter uma tutela atuante, participante e vigilante. É isso que nós queríamos ter.
Relativamente ao IHT e às remunerações complementares, eu não venho escamotear que isso está no acordo da empresa, negociado pelos sindicatos, se calhar com falta de força não conseguiram reter isso, mas o IHT está previsível de poder-se tirar com pré-aviso, como outras remunerações. As remunerações não base, as que são complementares, nos acordos de empresa têm sempre condições de poderem vir a ser retiradas. Muitas vezes são retiradas quando a pessoa vai para a pré-reforma ou está a ir para a reforma, precisamente para não aumentar o valor da pensão da pessoa. Mas isto é uma questão sindical também, que eu não me vou pronunciar, embora tenha pena que não haja ali uma capacidade de defender isso. Relativamente à questão do parque automático e do plano de transformação, o parque automático, eu não vou dizer que não houve investimento de muitos milhões. Cada VTM que a Caixa tem custa 50 mil euros. E tem umas centenas já. Agora, a seu dono, nós queremos o automatismo, queremos a evolução nos sítios certos com as pessoas certas. Onde as pessoas necessitam de um agente para falar com elas e para lhes resolver os problemas, ele não pode deixar de estar presente. E situações onde um trabalhador isolado é deixado ali ao abandono e com as consequências todas, vamos sempre rejeitar e pedimos o apelo a todos que também entendam que isto não é uma condição para uma pessoa estar a trabalhar. E agradeço a todos e peço desculpa pela demora. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, não se pode queixar da gestão do tempo, fomos, se calhar não tão céleres na recepção, mas foram bem tratados e, portanto, e agradeço eu pessoalmente, e todos nós também partilhamos já algumas das suas preocupações, eu que pessoalmente, é partilhada também pelos autarcas. Nós temos vindo aos autarcas a manifestarem-se contra o encerramento de algumas... Olha, o senhor secretário-geral da ANP ainda agora nos disse isso, não é? Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é que é difícil de eliminar aquilo que é um perfil de cada um e eu sou protestante. Pronto. A questão é mesmo essa. Muito obrigado.